lembro que a gente era menino e cantava esse hino na igreja. Realmente um hino que marcou a nossa história, a nossa vida, muito especial para nós. Por isso nós convidamos você a cantar com a gente, bem bonito. Se isso não for amor, ninguém amou como ele. O oceano secou. Não há estrelas no céu. Aleluia. As andorinhas não voam mais. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse amor. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for tudo perde o valor. Se isso não for amor. Muito boa tarde, meus amados irmãos. Pela graça de Deus, estamos juntos novamente para prestarmos cultos a nosso Deus, culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa motivação, estamos aqui para isso, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Você que já está aqui conosco, nossa boa tarde, muito bom tê-los aqui conosco nessa tarde para prestarmos cultos ao nosso Deus, que possamos, a partir deste momento, direcionar sempre o nosso pensamento a Deus, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, e nós estaremos aqui para isso, ouvindo a Tua Palavra, a Tua bendita Palavra, que tanto tem nos falado nesses tempos e nos tempos anteriores e os vindouros, enquanto Jesus não voltar, enquanto aqui nós estivermos, Ele continuará falando conosco através da Tua bendita e maravilhosa Palavra. Vamos orar. Eu convido você que curve aí a sua fronte, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele pela oportunidade,
Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele já nos concedeu neste dia e por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer-te, Deus, por mais essa oportunidade. Sim. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo para conosco, Pai, permitindo, Deus, que através das mídias sociais, através da internet, Deus, nós possamos nos unir, nos juntarmos, Deus, como a igreja do Senhor neste tempo, Deus, Sim. Uma igreja remida pelo sangue do Senhor Jesus e unidas, Pai, em o mesmo Espírito, com a motivação única de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, Pai. Amém. Deus, eu lhe agradeço, nós lhe agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. Pai, nós não temos palavras para lhe agradecer pelas tuas bênçãos, pelo teu grande amor para conosco, Deus, como um hino que nós acabamos de ouvir, Pai, que se não fosse por amor, nós não estaríamos aqui com certeza, Deus. E foi este ato de amor do Senhor que nos dá a vida e nos dá a vida em abundância através do ato salvífico de Jesus naquela cruz do Calvário, aonde Ele pagou, Deus, um alto preço para que hoje possamos estar aqui e que possamos também viver toda a eternidade com o Senhor, Deus. Sim. Pai, eu quero colocar cada irmão, cada amigo que está conosco neste culto, aqueles que ainda entrarão na nossa sala aqui, Pai, que Deus, o Senhor esteja lá com eles, levando sempre a tua paz, o teu amor e principalmente, Deus, a tua salvação, Pai. Que eles venham aqueles que ainda não fizeram, Pai, venham reconhecer que são pecadores, que somos pecadores e que necessitamos da graça do Senhor, Pai. E que nós, igreja, Deus, possamos continuar firmados a nossa fé em Cristo Jesus, buscando cada vez mais, Deus, fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que oramos, Deus, pedindo ainda, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, se há algo que ainda não acertamos com o Senhor, Deus, que por misericórdia o Senhor possa estar trazendo à nossa mente para que possamos lhe pedir perdão e assim, Pai, buscar viver uma vida que lhe agrade em todos os momentos, Deus. Amém. Honras, glórias e louvores nós sempre daremos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Amém. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Amém. Vamos ouvir mais um hino que nós separamos aqui para essa tarde. A irmã Ruth Monção que enviou para nós um hino muito bonito também. Vamos cantar juntos.
Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Tocou-me Jesus, e que esse hino é muito bonito, meus irmãos, que fala que quando Jesus toca o nosso coração, quando Jesus entra na nossa vida, há de se ter uma transformação, há de se ter uma mudança de vida, e tudo isso para a glória do nosso Deus. Quão bom é estar na presença do Senhor, quão bom é saber que nós temos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós. E hoje eu vi, melhor dizendo, na internet, alguém colocou lá uma frase bem interessante. O inferno vai ser tão ruim, mas principalmente ele vai ser ruim porque lá não se encontrará Deus. Olha que maravilha, irmãos. Isso é fato para nós pensarmos, fato para nós mudarmos algumas atitudes, de tudo que a gente sabe que lá é ruim, principalmente porque Deus não se encontrará lá. Então aqueles que estiverem lá, aqueles que forem para lá, além de tudo que tiver, que vai apresentar de ruim lá naquele local, principalmente a ausência do nosso Deus. Devemos pensar sobre isso, irmãos, e acertar a nossa vida com Jesus o quanto antes, para que nós possamos viver a nossa eternidade com Ele. Romanos, no seu capítulo 3, versículos 22 e 23, diz o seguinte: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, então, falando aqui, meus irmãos, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqueles que não entregarem seus pecados a Jesus, aqueles que não deixarem Jesus tocar o seu coração, continuarão sendo pecadores e assim viverão uma eternidade longe de Deus. Uma eternidade totalmente, que a Bíblia diz, não preparada para nós, mas que alguns de nós que eu falo seres humanos, estaremos lá de intrusos, mas a oportunidade sempre é nos dada diariamente de podermos sair deste local, de podermos mudar a nossa rota para vivermos a eternidade com Deus. Nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Eu convido os irmãos para orarem junto conosco pelos missionários. A Fernanda estará orando, então ore aí conosco pela vida dos missionários que têm a grande missão de andar por este mundo afora, proclamando essa verdade, que as pessoas precisam crer em Jesus para que possam deixar os seus pecados e viver uma eternidade com Deus. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Deus, de termos acesso livre a Ti, ó Pai. Obrigado. Colocando, ó Pai, no Teu altar de graça a vida dos missionários. Sim, Deus. O Senhor vem estar os abençoando, Pai, confirmando em seus corações, ó Deus, que cada dia mais eles venham a ser orientados pelo Senhor. Amém. Que por onde eles andarem e caminharem, seja sempre o Senhor os conduzindo, Deus. Sim, Deus. E que o Senhor prepare para eles, Deus, tanto o recurso físico quanto o espiritual, ó Pai. Amém. O Senhor abençoe também as juntas de missões, ó Pai, que mesmo esse tempo de pandemia que tem passado, não tem deixado de proclamar a verdade, Pai. Sim, não tem deixado de ir aos campos, ó Deus. E como os missionários mesmo relatam que estão trabalhando, ó Pai, da mesma forma como se estivesse tudo normal. Verdade. Porque as provisões do Senhor ali não faltaram, ó Pai. Amém. Mesmo com poucos recursos, com mais gastos em termos de coisas recicladas, mas em todo tempo eles contemplam a grandeza do Senhor e a glória do Senhor em tudo que fazem, ó Pai. Amém. Ó Deus, que eles continuem, ó Pai, sempre tendo a visão espiritual, ó Deus. Que eles não cessem, ó Pai, de trabalhar, de proclamar,
Se há, ó Deus, porventura, algum missionário cometido do vírus, que em nome de Jesus lá esteja o Senhor curando, o salvando, ó Deus, e que eles continuem firmes no propósito que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Amém. Colocamos também aqueles que porventura estão sem suas famílias por perto, ó Pai, que da mesma forma seja o Senhor a cuidar, o Senhor possa ser a provisão, ó Deus, e que aconteça o que acontecer, Pai, jamais eles venham deixar de proclamar a Tua verdade. Amém. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. A mensagem sempre é essa, meus irmãos. Continuemos orando pelos missionários e, na medida do possível, contribuindo. Nós contribuímos para a obra missionária. Deus se agrada disso, porque é uma forma de nós estarmos evangelizando o mundo. Nós não podemos, talvez, ir lá na África, na Ásia, na Europa, mas através de uma pequena contribuição que nós fazemos durante um mês, essa pequena contribuição, Deus transforma ela em grande e assim leva missionários, leva pessoas a diversos lugares para continuar proclamando a palavra de Deus. Nós vamos ouvir mais um hino neste momento, irmãos. Foi um hino que se chama Maravilhosa Graça. Um hino muito bonito também. Vamos cantar juntos. Meu pecado
esta maravilhosa graça que nos redimiu através do sangue de Jesus pela cruz do Calvário. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos, uma oração de intercessão. Vamos colocar neste momento as nossas vidas, a vida da nossa igreja, da nossa congregação, da igreja em Volta Redonda, dos irmãos que estão aí conosco, dos amigos que têm nos dado a alegria de participar, de cultuar a Deus conosco, melhor dizendo. Vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia, meus amados irmãos. Vamos continuar orando para que as pessoas sejam mais prudentes. Nós temos visto aí muitas pessoas achando que esse vírus já foi embora e já estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Festas, churrascos e tantas outras, bares superlotados, praias superlotadas, e nós sabemos que ainda não está, esse vírus não está eliminado, meus irmãos, ele está aí ainda, invisível, mas ele está aí. O número de mortos ainda tem sido bastante alto, o número de infectados ainda tem sido muito, e nós precisamos orar para que nós possamos continuarmos sendo prudentes, e que as pessoas também possam ser, porque quando eu me protejo, eu estou protegendo alguém. Quando alguém se protege, está nos protegendo, e assim sucessivamente, é um protegendo o outro. E a partir do momento, eu vi até na internet um relato de uma família inteirinha que foi infectada, porque fizeram um churrasco lá no final de semana, se eu não me engano, passado, e uma das pessoas, ou mais, estavam com o vírus e acabou infectando toda a família. Uns estão internados, outros estão em casa, mas estão com vírus. Então, que nós possamos continuarmos prudentes, evitando aglomerações, evitando ir nas casas uns dos outros, quando for, ir com todo cuidado, porque nós precisamos trabalhar juntos para que esse vírus seja eliminado, para que essa situação acabe o mais rápido possível, e aí sim nós nos abraçar novamente, estarmos juntos novamente, para a glória do nosso Deus. Então vamos continuar orando por isso. Quero também colocar aqui diante do Senhor o nosso país, os hospitais. Vamos colocar a nossa igreja, como eu disse, as igrejas, demais igrejas também, irmão, para que não haja um esfriamento do povo de Deus, como infelizmente nós temos visto algumas pessoas se esfriando, deixando Jesus de lado, e isso é muito preocupante, muito perigoso. E finalmente vamos orar para que Deus continue nos ajudando a vencer essa dificuldade e nos livrando dessa enfermidade. Hoje, meus irmãos, a Fernanda está me lembrando que é dia da Juventude Batista. Hoje, o primeiro domingo do mês de agosto, é considerado o dia da Juventude Batista. Então vamos orar também pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, para que eles também possam continuar firmados na fé em Cristo. E esse mês de agosto aí, que está se iniciando hoje, vamos dizer assim, né, o primeiro domingo do mês de agosto, para que Deus nos abençoe neste mês, como tem nos abençoado e nos dando a alegria de continuarmos na Tua presença e trabalhando na Tua bendita obra. Então que Deus nos abençoe para isso. Você que tem aí um pedido, um agradecimento, coloque aí diante do Senhor, ore conosco, a Fernanda estará orando, e vamos orar juntos, pedir a Deus, talvez um pedido que tem lá no seu coração, um agradecimento. Fale aí com Deus neste momento, com certeza Ele vai contemplar e vai atender sempre conforme a Tua soberania. Soberano Deus, eterno e amado Pai, ó Deus, primeiramente nós queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito, pelos cuidados, pelos livramentos, Pai. Amém. Nós somos eternamente gratos ao Senhor, ó Pai, pelo dom da vida, por termos livre acesso ao Senhor. Muito obrigado. Em todo o tempo, Pai, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Neste momento, Pai, venho colocar diante do Senhor os hospitais, pedindo ao Senhor, que o Senhor seja lá com as mãos de poder, aqueles que porventura já estão com vírus, aqueles que estão, Deus, na UTI, até mesmo com auxílio de respiradores, que lá esteja o Senhor, Pai, afofando o leito, liberando o ar,
dando alívio de dores, ó Pai, cumprindo o querer e a vontade do Senhor na vida de cada um. Senhor, abençoe os médicos, os enfermeiros que estão à frente deste trabalho, também os livrando do vírus, Pai, livrando de serem portadores do mesmo para seus lares, e que em tudo, Pai, sempre impere o Teu querer, Teu favor e o Teu cuidado sobre eles, ó Deus. Amém. Colocamos a nossa nação diante do Senhor, a vida do presidente, Pai, da Tua esposa também que estão com vírus, que lá esteja o Senhor os abençoando, os guardando, os protegendo. Abençoe também, ó Deus, os parlamentares, todos que têm, ó Pai, o poder em suas mãos, que seja antes pelo Senhor orientado, ó Deus. Amém. Clamamos também, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor já possa estar passando essa pandemia, Pai, que as pessoas venham tomar consciência, Deus, que o vírus existe sim, e que tem que se precaverem, ó Pai, mas que contudo, ó Deus, sabedores de que quem dá a última palavra é o Senhor. Sim, o homem tem feito a estimativa, Deus, que não tem previsão de acabar, que vai aumentar, mas nós descansamos no Senhor, confiados somos, porque o Senhor tem cuidado, é o Senhor que tem tudo em Tuas mãos, ó Pai. Verdade. Por isso nós nos aquietamos em Ti e descansamos, pois, como já disse, é o Senhor quem dá a última palavra, Pai. Amém. E na Tua palavra também diz que não nos veio sobre tentação nenhuma que não fosse suportável, Verdade. porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Amém. Que possamos ser perseverantes, ó Pai, confiados na Tua grandeza e no Teu poder, ó Deus. Amém. O Senhor abençoe também as cidades, os países, aqueles que já estão se reerguendo, ó Pai, as cidades que já estão se flexibilizando, que tudo, ó Deus, seja o Senhor a cuidar, que seja o Senhor, Pai, a direcionar. Amém. Colocamos as igrejas, Pai, diante do altar do Senhor. O Senhor venha abençoá-las, ó Pai, que as igrejas que já estão voltando presencialmente, que lá esteja o Senhor, Pai, confirmando no coração dos irmãos para estarem ali, porque é o Senhor que protege, é o Senhor que cura, é o Senhor que salva e é o Senhor que liberta, ó Pai. Amém. O Senhor abençoe os pastores que venham buscar do Senhor as melhores orientações, as melhores situações a serem resolvidas, que seja pelo Senhor, ó Pai, aprovada, Deus. Amém. Abençoe os membros, Pai, principalmente aqueles que já não estão tão firmes, ó Deus, que seja o Senhor com o Teu Espírito Santo a aquecer esses corações, a avivá-los, ó Pai, na certeza, Deus, que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Verdade. E aonde o Senhor passa, Deus, nada é igual, tudo se transforma, Pai. Amém. Por isso nós colocamos eles diante do Senhor, pedindo ao Senhor que, ó Deus, traga a memória, ó Pai, da onde eles caíram, que eles venham se reerguer mais fortes ainda, ó Pai, confiados no Teu amor e na Tua graça. Sim, Deus. Colocamos também, ó Deus, os jovens no Teu altar de graça, hoje comemorado o Dia da Juventude Batista, Pai, o Senhor possa estar os abençoando, os cercando com a Tua graça, com o Teu favor, que eles continuem, Pai, a falar, a proclamar da grandeza, da Tua graça salvadora, Pai, para os Seus filhos, para a Tua família, por onde andar e caminharem, ó Deus. Amém. Que o Senhor cerque os anos ao redor deles, que mal nenhum chegue. Se porventura, Pai, algum jovem desviou do Teu caminho, que o Senhor o cerque com seus anjos, coloque pessoas para falar do Teu amor e da Tua graça, e que ele venha assim, ó Deus, se sentir amparado e voltar, Deus, da onde ele parou. Amém. Ó Pai, nós também pedimos por cada um que está conosco nessa live, cada família, Deus, que o Senhor sonde cada coração, tire, Pai, toda inquietude, todo medo, toda dificuldade, toda ansiedade, transforma em paz, em paciência, soberania, vinda dos altos céus, ó Pai, Amém. na certeza que no tempo certo tudo isso irá passar, ó Que Pai. assim seja. A nós cabemos apenas crer, confiar, obedecer, Pai, e ter a certeza, Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Amém. Colocamos ainda, ó Pai, as pessoas que se encontram, ó Deus, em luto, ó Deus, por perda de entes queridos, que lá esteja o Senhor confortando, levando bálsamo, ó Deus, e que elas venham buscar do Senhor, ó Pai. Também nós, mais uma vez, colocamos
ó Deus, as nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos firmando cada dia mais em Cristo Jesus. Amém. Ó Pai, certo dos teus cuidados, eu deixo todos sobre a tua proteção e pedindo ao Senhor que perdoe as nossas faltas. É o que oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, você que puder, pegue aí a sua Bíblia, abra lá em Lucas, no seu capítulo 23, a partir do versículo 32, é onde nós iremos trabalhar nesta tarde e noite, sobre o seguinte título: 3 personagens na cruz do Calvário. Ou seja, melhor dizendo, 3 personagens no Calvário. Então abra aí a sua Bíblia, coloque aí no seu ladinho para que você possa acompanhar os textos conosco. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32. Deus, nós estamos abrindo a Tua Palavra e carecemos, Deus, da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar. Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que tão somente, Deus, nós venhamos colocar em prática os Teus ensinamentos, para que possamos viver neste mundo, Deus, de forma que seja orientado pelo Senhor, visando, Pai, sempre como objetivo maior as mansões celestiais, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, 3 personagens no Calvário. É o que o texto de Lucas, a partir do versículo 32, fala conosco. Um pequeno resuminho aqui para relembrar os irmãos. Calvário, ou Gólgota, é a colina no qual Jesus foi crucificado e que na época de Cristo ficava fora da cidade de Jerusalém. Há algumas teorias sobre o porquê do nome caveira, que Calvário significa caveira, Gólgota a mesma coisa. A primeira teoria, meus irmãos, é porque naquele local podiam ser encontrados vários crânios. Muitas pessoas encontravam crânios ali, talvez, colocavam-se pessoas que haviam morrido ali e apareciam, enterravam, melhor dizendo, e apareciam os crânios das pessoas. Outra teoria é que o Calvário possui este nome porque se tratava de um local de execuções, era onde já o povo romano tinha como praxe levar as pessoas que seriam executadas para aquele local. E a terceira teoria é que também naquele local, o próprio formato do local, os morros que tinham, toda aquela forma, se assemelhava a um crânio. Por isso o chamado ali de caveira, Calvário, aonde foi levado Jesus para a sua crucificação. E os romanos usavam aquele local ali para executar as pessoas, irmãos, os bandidos e tantos outros, e acabou Jesus também indo para este local para que servisse de exemplo para as demais pessoas. Então, quando alguma pessoa lá fazia algo errado, algum bandido e outras situações, eles eram executados lá publicamente para que outras pessoas vissem e servissem como exemplo. Aquilo que ele fez, olha o resultado que dá. E Jesus acabou sendo crucificado lá naquele local, como todos nós conhecemos bem a história da crucificação de Jesus. Mas é um pequeno resuminho aqui, somente para nós lembrarmos o significado do Calvário ou Gólgota, que é chamado, algumas versões, os irmãos vão ler aí Gólgota, outras versões Calvário, que significa caveira, e tem esses 3 porquê, essas 3 teorias, são teorias, não há como comprovar 100%, mas que também não faz muita diferença, é apenas para o nosso conhecimento da onde Jesus foi executado por minha culpa e por culpa de toda a humanidade. E a morte de Jesus entre esses 2 malfeitores, meus irmãos, foi o cumprimento de uma profecia de Isaías e do próprio Senhor Jesus.
Às vezes nós ficamos pensando, por que Jesus morreu crucificado numa cruz? Porque foi profetizado já lá muitos anos antes da vinda de Jesus pelo profeta Isaías, que eu vou ler para os irmãos, Isaías 53, versículo 12, que diz o seguinte: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lembra, meus irmãos, quando Jesus falou lá, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Então, Isaías também já tinha profetizado sobre isso. Ele levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores ele intercedeu ali naquele momento. E também quando fala que derramou a sua morte, foi contado com os transgressores, já a profecia de Isaías falando que ele seria morto numa cruz entre os malfeitores. E ele próprio, Jesus, em Lucas, no seu capítulo 22, versículo 37, ele fala, Jesus falando, porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Eu coloquei isso aqui para nós pensarmos juntos, meus amados irmãos, porque quando Jesus fala aqui, porque o que está escrito de mim será cumprido. Então nós podemos ainda mais fortalecer a nossa fé naquilo, tudo que a palavra de Deus ensina para nós, porque tudo que foi profetizado aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, porque é palavra do Senhor. Então isso vem para que eu e você sempre nos lembremos que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inerrante e ela nunca se contradiz. Então tudo aquilo que foi dito lá no Velho Testamento, pelos profetas, pelos grandes homens usados por Deus, nós observamos que já aconteceu, está acontecendo e aquilo que ainda irá acontecer. E isso fortalece a nossa fé, meus irmãos, por quê? Porque sabemos que tudo aquilo que está registrado na Bíblia irá acontecer. A volta de Jesus, ela é certa. A eternidade, ela é verdadeira. O inferno é verdadeiro. Então isso fortalece a nossa fé para que nós possamos cada vez mais continuar caminhando com Jesus. Porque se está escrito na palavra do Senhor, nós podemos continuar crendo que é verdade. Então a morte de Jesus lá naquela cruz foi para cumprir uma profecia lá atrás, de muitos e muitos anos atrás, e que o próprio Senhor Jesus fala que tudo que dele foi escrito se cumpriu ou ainda irá se cumprir. Mas o enfoque nosso essa noite, meus irmãos, são os três personagens desta crucificação e o significado dela para nós. Até aqui nós fizemos apenas uma pequena introdução para que possamos lembrar um pouquinho do significado de Gólgota, de caveira e de Calvário, e também esse pequeno parênteses que eu fiz aqui sobre a crucificação de Jesus sendo o cumprimento de uma profecia há cerca de 700, 800 anos antes da morte de Jesus lá naquela cruz. Mas o que nós queremos dar bem foco aqui esta noite são os três personagens dessa crucificação e o que ela tem de ensinamento para nós. O primeiro personagem, meus irmãos, que eu destaco aqui para nós, é o blasfemador, o perdido, o não arrependido. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aberta, leia aí no versículo 39, que diz assim, ó: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então o primeiro personagem que eu destaco aqui esta noite, irmãos, é o personagem blasfemador, aquele perdido, o não arrependido. E ele fala bem claro aqui nesse versículo que nós acabamos de ler: um dos
malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, se tu és o Filho de Deus, salva tu e salva nós também. Ele zombava de Jesus, meus irmãos, e não acreditava que se tratava do Filho de Deus. Este é aquele que só pensava em si próprio, só queria a salvação terrena, só tinha olhos para a coisa deste mundo. Já é algum aprendizado para nós aqui. Quando ele fala que salva a ti mesmo e salva a nós, se você realmente é o Cristo, né? Porque ele não tinha a fé que Jesus ali era o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o que veio salvar a humanidade. Ele queria mesmo era que, se realmente ele fosse aquilo que ele dizia ser, que salvasse ele também, que tirasse ele daquela morte. Então ele estava olhando para o que é hoje. Ele estava apenas olhando para o eu, para a sua salvação terrena e olhando para as coisas deste mundo. Ele só esperava de Jesus, meus irmãos, a libertação daquela situação. Ele não queria ser morto. Ele queria ser salvo ali daquela situação, atendendo às suas exigências, mantendo o seu orgulho, a sua arrogância, e com certeza ele permaneceria no seu pecado, se assim acontecesse, se ele fosse salvo daquela situação. E uma coisa que nós destacamos aqui também, que é muito interessante, meus irmãos, aquele moço perdeu a sua última esperança de obter a salvação, assim como nós vamos ver daqui a pouquinho o outro personagem da cruz. Aquele homem tinha tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, para também conseguir a sua salvação, mas a sua arrogância, a sua soberba, o seu orgulho, seus pecados não deixaram ele olhar para a cruz verdadeiramente. Ele estava olhando apenas para a situação terrena. E este personagem, meus irmãos, ele representa o mundo. Este personagem representa aquele que quer ser salvo sem reconhecer e deixar os seus pecados. Ele quer ser salvo para continuar vivendo neste mundo com as suas iniquidades, com os seus erros, com os seus pecados. Ele só quer de Jesus as bênçãos materiais, as curas físicas, prosperidade financeira. Ele só pensa no hoje, no que é terreno, no que é agora. Ele jamais pensa no que é eterno. Então esse primeiro personagem nós podemos colocá-lo como um mundo que não olha para Jesus como deveria olhar, que não vê Jesus como o grande salvador dos pecados, que não vê Jesus como o único que pode salvar-nos da nossa condenação eterna. E ele só queria aquilo que era para hoje. E quantas pessoas nós conhecemos hoje, irmãos, que o mundo age desta forma. Talvez ela quer sim Jesus, ela quer viver uma vida em Jesus, mas ela não quer reconhecer que é pecador, ela não quer deixar os seus pecados, e ela só quer de Jesus as bênçãos materiais, ela só quer de Jesus as suas curas físicas, prosperidade financeira. Ela só pensa no hoje, ela não pensa naquilo que é eterno. E isso nos faz lembrar daquilo que Paulo falou, meus irmãos, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então esse primeiro personagem serve para nós como lembrança, irmãos, que nós não podemos agir como ele agiu e como o mundo tem agido, querendo de Jesus somente bênçãos materiais, somente coisas para o agora. Nós precisamos olhar para Jesus com um olhar eterno, com um olhar de salvação, com um olhar de estarmos em Cristo para uma vida em Cristo, não só neste mundo, mas por toda a eternidade. Este é o primeiro personagem, meus irmãos. O segundo personagem já é o arrependido, o que creu em Jesus e lhe pediu perdão. Eu quero ler com os irmãos o versículo 40 a 42, que diz assim, ó: respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, quer dizer, o outro ladrão repreendendo aquele que não se arrependeu: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós
na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a diferença de um personagem e de outro. Olha a diferença de uma atitude e uma outra atitude, irmãos. Este personagem também estava prestes a morrer, assim como o outro. Mas ele estava, meus irmãos, disposto a sofrer pelos atos malignos que ele tinha praticado, que ele havia feito de acordo com a sua carne. Ele reconheceu: nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Mas Jesus não, ele está aqui por nossa culpa, ele não tem culpa nenhuma de estar aqui. Mas nós sim estamos aqui porque somos culpados e merecemos estar aqui. Então ali, meus irmãos, ele fala que ele sim, prestes a morrer, prestes a deixar esse mundo, mas ele aproveitou a grande oportunidade que ele teve, que o outro não quis aproveitar. Ele voltou-se a Cristo em busca de perdão. Ele reconheceu Jesus ali naquele momento como seu Senhor e como seu Salvador. E eu vou ler de novo o versículo bem devagarinho para a gente relembrar. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ali ele olhou para o outro bandido, para o outro malfeitor, e repreendeu ele com o que ele estava falando. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mesmo ali, meus irmãos, momento final de vida, ele estava prestes a ser executado. Aquele moço nos dá um grande exemplo de fé e fez uma das mais lindas declarações que nós ouvimos na Bíblia, que nós vemos na Bíblia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase mudou a vida daquele moço, irmãos. Ele morreu sim, foi executado, pagou pelos seus pecados, pelos seus erros, mas Jesus falou para ele que ele estaria com ele no paraíso. Pelo ato de fé e principalmente de arrependimento, este moço, este personagem teve a sua salvação. Então, como outro personagem representa o mundo, meus irmãos, que só quer o seu eu, só quer o agora, não pensa nas coisas celestiais, este personagem ele já representa as pessoas que querem ser limpas de seus pecados, que pela fé entregam os seus pecados a Jesus. Então este personagem já representa outro tipo de pessoa, aquelas que realmente se arrependem, aquelas que realmente reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e pela fé entregam os seus pecados a Jesus Cristo. E foi neste momento, meus irmãos, que observamos que Jesus dá salvação a todos que se achegam a Ele, com um coração sincero. Se você chegou a Jesus com sinceridade de coração, Jesus irá lhe dar a salvação. Você, amigo querido que está conosco aqui neste culto, que talvez ainda não tomou a decisão de estar com Jesus, esse exemplo deste malfeitor é um grande exemplo, foi para mim um dia, é para você hoje e será para todas as pessoas que, quando chegamos a Jesus com o nosso coração limpo, com o nosso coração sincero, Jesus nos dá a salvação. Ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Seja um malfeitor, seja um ladrão, seja um homicida ou qualquer tipo de pessoa perdida em seus pecados. O perdido só precisa vir a Jesus e clamar pelo seu nome e com o coração arrependido. Então não há, meus irmãos, amigos, ninguém neste mundo que não possa alcançar a salvação que só vem de Jesus. Mas para isso precisa-se ter atitude como esse personagem arrependido teve, que creu em Jesus e que naquele momento, no último momento da sua vida, ele se arrependeu com o seu coração sincero, porque Jesus deu a salvação para ele.
E Jesus veio a este mundo, meus irmãos, é sempre bom nós lembrarmos, ele veio a este mundo para nos dar a salvação. Sim, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios e tantas outras coisas ele fez, continua fazendo, mas a maior missão dele, a missão principal dele foi, como diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar aquele bandido lá que se arrependeu no último momento de vida e veio buscar todos os que verdadeiramente se arrependem. Então este é o nosso segundo personagem deste episódio da cruz do Calvário, irmãos. E o terceiro personagem, obviamente, que é o principal personagem, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 43 ele respondeu para aquele moço, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Cristo tomou sobre si a culpa do pecado de toda a humanidade. Quando ele subiu naquela cruz, irmãos, colocaram ele, melhor dizendo, naquela cruz, ali ele atraiu para si o pecado de toda a humanidade. Ele se fez maldição por nós. Ele assumiu a punição e a condenação que era nossa. Era nós, meus irmãos, eu sempre gosto que era para estarmos ali naquela cruz, cada um pagando pelo seu pecado. Mas nós não tínhamos condições para isso, porque nós éramos e somos pecadores. E fazia-se necessário que, para pagar pelo pecado da humanidade, fosse uma pessoa totalmente sem pecado. E o único homem que passou por este mundo foi várias vezes tentado, mas em tudo não pecou, foi o Jesus Cristo. E eu gosto muito desse texto de Isaías 53, versículos 4 e 5, também o profeta Isaías profetizando há muitos anos antes. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus, meus irmãos? A Nádia está até dizendo: obrigado, Deus, obrigado mesmo, Nádia, que Deus, pela graça, pelo amor de Deus, ele enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Lindo esse texto, meus irmãos? Isaías profetizando também muitos anos antes da vinda de Cristo. Então Cristo, meus irmãos, o principal personagem deste episódio, morreu em nosso lugar, levou nossos pecados em seu corpo, derramou o seu sangue por nós. Este é o grande amor demonstrado por Deus a nós. Os irmãos que estão conosco desde o início ouviram o hino que nós cantamos lá no início. Isso tudo foi por amor. Se não fosse por amor, nós não estaríamos aqui. O amor tão grande de Deus, como diz João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão extraordinária que nós não conseguimos medir, que enviou o teu Filho a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele se fez pecado. Houve-se a separação de Jesus e Deus. Foi naquele momento, meus irmãos, que Jesus, como homem que atraiu os seus pecados a si, houve aquela separação de Jesus com seu Pai, Deus. Por isso ele falou: Senhor, Senhor, por que me desamparastes?
Mas era necessário acontecer tudo isso, meus irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ele tinha que se fazer pecado por nós. Paulo escreveu sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então está aí Paulo falando que ele, que não havia conhecido o pecado, ele deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. O seu sacrifício foi uma grande dádiva, uma grande dádiva. Voltou? Voltou. Ele voltou, pode continuar. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? A internet caiu novamente, irmãos. Eu não sei o que está acontecendo na internet. Já tem uma semana que ela não tá legal. Nós vamos até dar uma olhadinha nisso. Mas se os irmãos estiverem me ouvindo bem aí, diz um amém, por favor, para que a gente já estamos quase finalizando. A Nádia falou que está tudo ok ali. Então vamos continuar, irmão. Nós já estamos finalizando. Amém, Aninha? Amém. Então, meus irmãos, só para finalizar aqui essa fala muito importante para nós, Jesus Cristo. Não, pode continuar. Para pagar pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados. Então, foi esse, como eu havia dito, o plano de Deus para salvar toda a humanidade, para nos tirar de uma condenação que todos nós nascemos. Importante lembrar isso, irmãos, todos nós nascemos condenados pelo pecado, todos nós nascemos longe de Deus, e somente através de Jesus nós temos novamente o acesso ao Pai. Então, esse terceiro personagem, o personagem principal desse texto que nós estamos lendo hoje, o Senhor Jesus. É Ele, meus irmãos, o maior e melhor personagem da história da humanidade. Tanto é que o mundo é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Eu não sei como tem pessoas que não acreditam em Cristo, meus irmãos. Eu não sei como tem pessoas ainda que não creem na palavra do Senhor. Como nós falamos lá no início, tantas provas que a Bíblia dá para nós da sua veracidade, da sua inerrância. Então nós precisamos continuar crendo, meus irmãos, nós precisamos continuar acreditando, para que nós venhamos viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. E aí sim, quando partirmos deste mundo, ou quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Quero finalizar aqui então, meus amados irmãos. Os malfeitores na cruz, ambos eram pecadores. Um, porém, agarrou a primeira oportunidade e voltou-se para Jesus. Perdeu a sua grande oportunidade. Aí eu quero chamar a atenção a sua, meu amigo querido que está aqui conosco, e meu irmão querido. Será que nós também não podemos estar perdendo uma última oportunidade que Deus está nos dando, que Jesus está nos dando, para um verdadeiro arrependimento, para uma verdadeira mudança de vida? Os dois estavam igualmente próximos a Jesus, um à direita, um à esquerda e Jesus no meio. Mas havia um abismo enorme separando um do outro, porque um continuou com a sua zombaria, um continuou com o seu orgulho, um continuou permanecendo no seu pecado. O outro, porém, reconheceu o seu estado pecaminoso, se humilhou perante a grandeza de Jesus e experimentou a graça salvadora de Jesus Cristo. Por toda uma vida, meus irmãos, eles haviam roubado, matado, cometido pecados, mas houve-se ali um arrependimento sincero e profundo daquele homem, expresso em uma única frase, e uma frase maravilhosa, abriu-lhe as portas para um paraíso divino, meus irmãos. Isso é a graça de Jesus. E repito, uma das mais lindas frases que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia mostra para nós quando ele diz, deixa eu ver aqui que eu me perdi, meus irmãos.
Rapaz, me virou aqui. Quando eu falei, uma das melhores frases que a gente pode ouvir e que a gente pode falar também, quando ele virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este foi um arrependimento sincero daquele moço. E a frase de Jesus seguinte foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, olha que diferença enorme entre um personagem à esquerda, um personagem à direita. Ambos pecadores, ambos condenados pelos seus atos, mas com atitudes totalmente diferentes. Um se arrependeu, um entregou a sua vida a Jesus, um foi morar por toda a eternidade com o Senhor. O outro continuou com a sua arrogância, continuou com a sua prepotência, continuou com seus pecados, e com certeza a eternidade dele será longe de Jesus, longe de Deus. Então é em Jesus, meus irmãos, que se decide a eternidade de nossas vidas. Não há outro caminho, não há outra forma de você e eu decidirmos aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Somente hoje, agora, neste mundo, nós podemos tomar a atitude onde nós iremos passar a nossa eternidade. Um morreu profundamente amargurado, com o coração tomado de incerteza, porque ele sabia, meus irmãos, na sua arrogância ou na sua prepotência lá, que ele não confiava em Jesus Cristo. E ele sabia para onde ele estava indo. Agora o outro morreu em paz, com a certeza de entrar no reino de Deus. Porque Jesus falou para ele: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Coloque neste momento, meus irmãos, eu e você, vamos fazer um exercício aqui para nós finalizarmos a nossa fala. Nos coloquemos ali no lugar daqueles malfeitores, um à direita e um à esquerda, e Jesus no meio. Nós sendo crucificados ali pertinho de Jesus. Qual a decisão que eu e você iremos tomar? Qual a atitude daquele que manteve a sua arrogância, manteve a sua soberba e preferiu continuar com seus pecados, ou aquele outro que reconheceu os seus pecados, reconheceu que estava ali porque merecia, mas que olhou para Jesus e não perdeu a oportunidade e falou: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Qual é a decisão que nós tomaríamos neste momento, irmãos? Eu quero exortá-los, meus amados irmãos, queridos amigos, tome a decisão do malfeitor que tomou a decisão por Jesus. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Fale para Jesus aí agora no seu coração. Pode falar em pensamento, que Jesus conhece o seu pensamento. Talvez tem pessoas aí do seu lado. Fale para ele que você neste momento quer agir como agiu aquele malfeitor que se arrependeu sinceramente e está entregando ali: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino, que eu me arrependo dos meus pecados, porque eu sei que eu estou aqui porque eu sou pecador, mas eu sei também que o Senhor está morrendo aí pelos meus pecados. Tome essa atitude. Você, meu querido irmão, que talvez tenha um pouquinho de dificuldade ainda para aceitar a verdade da palavra do Senhor, que talvez ainda não crê verdadeiramente numa vida eterna, que não crê verdadeiramente quando você partir deste mundo, você vai estar com o Senhor. Tome essa decisão também aí agora. Fale para Jesus lá no seu coração que a partir deste momento você crê de todo o coração que Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados e que você já entregou, está entregando novamente todos os seus pecados a Ele, e que você possa, nós possamos viver a eternidade com Deus. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer pela Tua bendita palavra, Deus. Sim. Obrigado, Deus, pois o Senhor nos falou nesta tarde e noite, Deus, de 3 personagens
registrado na Escritura Sagrada, Deus, Sim, Pai. que traz grandes ensinamentos para nós, Pai. Sim. Aquele Deus que continuou blasfemando de Jesus, que continuou com a sua arrogância, com as suas vaidades, com as suas soberbas e com os seus pecados, e morreu, Pai. Partiu deste mundo sem Jesus. Sim. O outro Deus reconheceu que era pecador, reconheceu que estava ali porque merecia e olhou para Jesus, aproveitou a grande oportunidade que ele teve e ele foi salvo, Deus, segundo a palavra do Senhor. E hoje eu quero pedir por mim, Deus, pelos irmãos que estão aqui conosco e por este amigo querido que está tomando essa decisão neste momento, Deus. Sim, Pai. Que a partir de agora, Pai, a partir deste momento, assim, a exemplo daquele malfeitor, eles também estão entregando a sua vida a Jesus. Sim. E falando para Jesus lá no seu coração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu entrego-lhe os meus pecados. Eu quero viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Eu quero me transformar em uma nova criatura. E quando eu partir deste mundo, eu possa morar toda a eternidade com o Senhor. Aceite, Deus, essa pessoa que está fazendo esta oração, Pai. Toque nesse coração, Deus. O teu Santo Espírito haja poderosamente na vida dessas pessoas e que elas venham ter, a partir deste momento, Deus, uma vida transformada pelo poder da tua palavra, Deus. E obrigado, Deus, por sempre nos exortar a buscar e a fazer o melhor, que é estar aos pés da cruz, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu lhe peço, Pai, contempla a oração desse nosso amigo querido que está fazendo neste momento. Contemple a oração dos irmãos que também talvez estão tomando ou reafirmando a sua fé em Cristo Jesus neste momento, Deus. Que o Senhor também possa estar contemplando. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe para que nós possamos continuar firmado a nossa fé em Cristo. E eu quero encerrar ouvindo mais um hino aqui que a família do irmão Domingos mandou para nós. Foi na cruz, um hino maravilhoso. Vamos encerrar com este hino. Salva
cruz, foi na cruz onde nós vimos os nossos pecados sendo eliminados por Jesus, entregues a Jesus, e através disso nós temos a vida eterna. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Você que chegou aí agora, talvez por algum motivo você não conseguiu entrar antes no nosso culto. Só lembrando, os nossos cultos estão sendo todo domingo às 17 horas, até nós voltarmos para a nossa congregação. Mas já vai ficar gravado aí na nossa página. Daqui a pouquinho você já pode acessar novamente. Estará lá todo o culto. Uma belíssima palavra, irmãos, que Deus nos concedeu, os amigos, sobre 3 personagens no Calvário: a cruz de Cristo no meio e aqueles 2 personagens, o malfeitor à esquerda, que perdeu a grande oportunidade de ser salvo, e o malfeitor à direita, que aproveitou a oportunidade para viver com Deus. Então depois você acesse novamente aí e ouça a palavra do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, que você tenha uma noite abençoada, um restante de domingo abençoado. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós teremos um culto lá na Igreja Monte Moriá, Volta Redonda, hoje já presencial. Os irmãos que puderem ir, estejam lá, irmãos, importantíssimo a comunidade já ver a igreja em funcionamento. Vamos continuar crendo em Jesus, que mesmo, eu sempre gosto de falar, né, meus irmãos, não será na igreja que nós iremos adquirir esse vírus. Quando nós temos a nossa fé firmada em Cristo, Ele irá nos proteger com certeza. Lógico, deveremos ser prudentes, mas os irmãos que puderem ir, e nós que não pudermos estar lá fisicamente, possamos estar em espírito, juntamente com os irmãos que lá estarão pregando a poderosa palavra do Senhor. Então que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Meus irmãos, estava esquecendo, essa semana que se inicia agora é a semana de oração, primeira semana do mês de agosto. Então, como os irmãos sabem, os amigos, toda primeira semana do mês nós separamos para orarmos aqui a semana inteira, e nós precisamos orar muito ao nosso Deus, irmãos. Então eu quero passar aqui a agenda rapidinho. Durante a semana nós iremos relembrar, mas amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui, se Deus permitir, estaremos orando pelos jovens e pelos missionários. Mais uma vez vamos orar, vamos clamar pelos jovens e pelos missionários. Na terça-feira, também às 19 horas, nós estaremos orando pelo retorno dos cultos presenciais da nossa congregação. Então nós vamos orar especificamente pela nossa congregação, irmãos, para que Deus abençoe o nosso retorno, para que não haja restrição de idade, não haja outro tipo de restrição, a não ser aquelas normais que nós precisamos ter, de distanciamento, de máscara, de álcool em gel e tantas outras coisas, mas que nós possamos estarmos todos, a partir do momento que os nossos governantes liberarem a nossa abertura da nossa congregação. Então amanhã nós vamos orar por isso. Na quarta-feira teremos, como sempre, culto de oração e estudo da palavra de Deus. Na quinta-feira nós oraremos pelos desempregados e por nós, pelas famílias. Precisamos muito estar orando também pelas nossas famílias e pelos desempregados. E finalizaremos na sexta-feira, oraremos pelos pais, que domingo próximo é dia dos pais, e também pelas santas casas. No dia 15, se eu não me engano, é considerado o dia das santas casas no Brasil. Eu nem sabia disso, mas eu procurei lá na internet e vi. Então nós estaremos orando também na sexta-feira pelas santas casas. Venha participar conosco, irmãos. Acesse aí a sua internet, o seu Facebook, todos os dias, permitindo Deus, às 19 horas, é um culto de oração de 1 hora, de 19 às 20, nós estaremos aqui clamando por esses motivos. Amém, meus irmãos? Então fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, e que possamos continuar trilhando o caminho de Jesus, porque não há nada mais importante nessa vida do que estarmos aos pés da cruz do Senhor. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.